Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira, às 8 horas da noite, para fazer o estudo de mais um capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que nos auxiliem, que contribuam conosco, que façam com que os nossos canais de entendimento sejam abertos, para que a gente possa compreender tudo o que será dito aqui hoje, tudo o que será abordado, toda a mensagem de André Luiz através dessa obra tão importante para a gente entender quem somos e onde estamos, né? Então, que nós possamos absorver esses conhecimentos e fazer com que a nossa vida diária se torne mais consciente a cada passo da nossa existência. Assim é, que assim seja. Então, vamos ao capítulo. A gente vai trabalhar hoje o capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual. Nós vamos utilizar aí alguma bibliografia para poder complementar aquilo que nós precisamos falar sobre, que é essa que está exposta aí para vocês. Vamos a algumas considerações iniciais antes de entrarmos efetivamente nas subdivisões do capítulo. Primeira coisa, como nós vamos falar sobre mediunidade, vamos entender alguns aspectos iniciais. Para a materializações parciais e densificadas, os espíritos juntam em vasilhames apropriados o ectoplasma do médium, os fluidos que obtém dos demais médiuns que participam do trabalho mediúnico, os fluidos espirituais e os fluidos de natureza, e os fluidos da natureza, e preparam o ectoplasma elaborado. Por que a espiritualidade precisa de nós para poder fazer os trabalhos mediúnicos? Por que ela não faz sozinha, a espiritualidade superior? Porque os espíritos menos evoluídos, os espíritos ainda muito ignorantes, não conseguem nem visualizar a espiritualidade superior, não conseguem nem visualizar, enxergar esses espíritos mais evoluídos. Então, a espiritualidade precisa do nosso ectoplasma para que eles possam, para que essa mediunidade, para que essa expansão, para que esse atendimento de um espírito mais ignorante possa ser percebido por ele com alguma materialidade, que é o ectoplasma que nós carregamos no nosso corpo, no duplo etérico, chamado duplo etérico ou corpo vital. Nós vamos ver daqui a pouquinho a divisão. A mediunidade de efeitos inteligentes ou intelectuais é aquela mediunidade que a gente assimila através da audição, da visão, da psicografia, dos cheiros, né? Essas são consideradas as mediunidades de efeitos inteligentes. Exige maior elaboração mental por parte do médium, que agem como intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos, como consta em O Livro dos Médiuns. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Então, nós, como médiuns, funcionamos como esse canal, né? Então, existe um fio de comunicação que é transmitido por esse espírito que está precisando falar com a gente, que está precisando de socorro ou precisando de enviar alguma mensagem. Essa mensagem é enviada por esse fio e nós captamos essa mensagem enquanto seres inteligentes do outro lado desse fio. E é assim que a mediunidade se concretiza. Vamos, então, iniciar o estudo do capítulo 17. O primeiro tópico do capítulo se intitula Áurea Humana. Todos os seres vivos são feitos de células. As células emitem radiações, formando campos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Por isso, todos os seres se revestem de um halo energético. Então, nós temos aí
essa irradiação que as células transmitem, essas radiações que as células transmitem, formando esse campo, né? Esse campo de força em torno dos nossos corpos, o que é chamado de aura. No homem, por causa do pensamento contínuo, essa projeção se torna modificada, modelando o conhecido corpo vital ou duplo etérico, ou seja, uma duplicata mais ou menos radiante da criatura. Aqui a gente tem a imagem do corpo definido por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele diz que nós temos 5 corpos. 2 desses corpos pertencem ao planeta em que a gente está reencarnando, no nosso caso, a Terra. Então, o corpo físico e o duplo etérico, ou corpo vital, são aquilo que nos é dado por empréstimo enquanto estamos encarnados na Terra. No ventre de nossas mães, ela vai puxar o fluido vital da Terra, que vai formar o corpo físico do bebê, que está em formação ali. E nós, então, vamos nos desenvolver a partir desse corpo físico, que é feito a partir do fluido vital da Terra. Quando desencarnamos, devolvemos esse corpo à Terra e partimos com o que viemos. Nós viemos com esses 3 corpos aqui, ó. O perispírito, o corpo mental e o espírito, né? Então, a gente tem aqui, ó, essa junção desses 3 corpos. O duplo etérico liga o corpo físico ao perispírito, e o corpo mental liga o perispírito ao nosso espírito, que é a nossa parte mais íntima, mais profunda, é o que está lá, o eu superior, que está quem somos de verdade. Então, é aqui, no espírito. No corpo mental, nós vamos ver daqui a pouco, são guardadas todas as nossas memórias, e nesse duplo etérico, é esse duplo etérico, ou corpo vital, que ele está chamando, então, de aura humana, certo? É aí que a gente tem essa projeção, que ela tem formato humanoide, tem o formato humano. A aura humana é uma conjugação de forças físicas, químicas e mentais, e é peculiar a cada indivíduo. Ela interpenetra o ser, ao mesmo tempo em que parece emergir dele. Todos os estados da alma se estampam na aura, e todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas. Segundo a onda mental, retrata todos os pensamentos em cores e imagens que respondem aos nossos objetivos e escolhas, enobrecedores ou deprimentes. Então, assim, quando a gente chega no ambiente, de acordo com a energia que essa aura transmite, as pessoas vão nos sentir. Tem pessoas que conseguem ver cores, né, dessa aura. Ela está escura, ela está clara, ela está brilhante, ela está colorida. Então, nós, ao chegarmos nos ambientes, vamos ser identificados pela energia que ela transmite ao ambiente, que é a energia que a gente está vivenciando naquele momento. Então, se a gente está com o nosso campo energético ampliado, né, sempre com pensamentos positivos, em profunda oração, a nossa aura vai estar resplandecente, vai estar vibrante. Se nós estamos com pensamentos negativos, vibrando no pessimismo, e pensamentos também pessimistas, o nosso campo áureo vai estar pesado, né? Então, a cor vai ficando escura, e a gente também vai tendo essa coisa de ficar, né, com aquele semblante baixo. Então, nós transmitimos para a aura aquilo que nós estamos sentindo, e ela reverbera isso para todo o universo. Mediunidade inicial é o próximo tópico do capítulo. É pela aura que somos vistos pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos que caminham em posição inferior à nossa. Então, os espíritos eles vão nos reconhecer pela nossa aura. Se então ela estiver vibrante, como a gente falou,
os espíritos mais iluminados vão se aproximar de nós. Se ela tiver pesada, né, com lotada de pensamentos negativos, de sensações ruins que nós mesmos trazemos para o nosso campo, para o nosso campo vibracional, nós vamos então ser vistos por espíritos menos evoluídos e vamos atraí-los. É através dessa aura que a gente atrai os espíritos que nos acompanham no nosso processo de vida. Ou espíritos de luz, quando estamos iluminados, ou espíritos mais ignorantes, quando estamos menos iluminados. É pela aura que exteriorizamos o reflexo de nós mesmos, nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade de palavras. Então, é pela aura que nós transmitimos quem nós, o reflexo de como estamos, de como somos, né? E é por ela que os espíritos superiores nos reconhecem. Então, assim, se a gente está sempre cabisbaixo, sempre com pessimismo, sempre achando que a vida é ruim, sempre achando que nada tem uma definição interessante, que tudo está ruim, que a vida vai continuar ruim, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, né? Não vou mudar nunca, porque eu não tenho oportunidade, e não crio oportunidade para a minha própria existência, o que vai acontecer é que meu campo áureo vai estar bem enfraquecido, e isso vai se reverberar para tudo que está ao meu redor. E nós vamos ser reconhecidos por essa reverberação, por esse reflexo de nós mesmos, como diz André Luiz. É por essa carapaça fluídica que começou todo o serviço de intercâmbio mediúnico na Terra. Aí o tópico mediunidade inicial do nosso livro. Então, foi através da aura que começou toda essa comunicação, esse intercâmbio mediúnico. De forma inconsciente, pela intuição provocada apenas pela natureza, apenas pela natural apresentação da nossa aura, atraindo para nós espíritos melhorados ou entidades rebeldes à lei divina, gerando trabalho edificante e educativo ou estabelecendo obsessões lamentáveis. Então, conforme o tipo de espírito que nós atraímos por conta do nosso campo áureo, né, vamos ter, então, esses trabalhos edificantes acontecendo, porque a gente vai ser instruído por espíritos de luz, por espíritos de amor, por espíritos que já conhecem o bem e que já compreendem esse bem e estão aí nos auxiliando nesse processo da nossa existência, ou nós vamos abrir portas para a obsessão, quando o nosso campo áureo está naquele jeitinho, né? Quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, quando a gente está com sentimentos que não são interessantes, a gente então vai atrair espíritos com o mesmo tipo de pensamento. O nosso pensamento atrai pensamentos parecidos, pensamentos que compactuam com o nosso, né? Tanto que quando a gente desencarna, nós vamos para onde o nosso pensamento se afina. Nós vamos para um lugar onde há espíritos que tenham pensamentos afins aos nossos. Assim, quando estamos encarnados, é a mesma coisa. Nós vamos atrair pessoas pessoas encarnadas e desencarnadas, vamos falar assim que é melhor, que compactuam, que têm o mesmo tipo de pensamento que nós. Então, se o nosso pensamento está vibrante, o nosso campo áureo se expande, nossa luz resplandece e nós vamos atrair espíritos edificantes. Se o nosso campo áureo está fechado, né, tudo em nós se fecha, né, ele fica menos vibrante, ele vai ficando cada vez mais escuro. E aí nós atraímos espíritos que compactuam com esse tipo de vibração. Assim, a mediunidade vai se perpetuando nos indivíduos. A mediunidade não é algo que é exclusividade de um ou outro ser. Ela é inerente a todos os seres, ou seja, todas as pessoas têm mediunidade, em maior ou menor grau, certo? Mas todos somos médiuns. Todos atraímos e repelimos determinado tipo de espíritos, certo? Então, precisamos ter consciência disso
Independente da religião, independente da cor, independente do sexo, independente da ideologia, independente de ser ateu ou ser religioso, não importa. Todos somos médiuns, independente se a gente acredita ou não, também. Aí vamos trabalhar a ideia dos corpos espirituais para entendermos como que essa mediunidade vai acontecer. Vamos pedir auxílio lá ao livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, segundo André Luiz, a gente tem o corpo físico, que é esse que nós vemos, que nós pessoas, todo mundo aí, cada um se vê, se abraça, se beija, né, se faz carinho, é o corpo físico. Esse que é totalmente materializado, que a gente pode aqui, ó, pegar, que a gente pode fazer carinho, né? Esse aí é o corpo físico. O duplo etérico liga o perispírito ao corpo físico, chamado de corpo vital ou ectoplasma, energia que sustenta a vida física, formato humanoide, processa e distribui a energia para o corpo e para as outras pessoas, para o bem ou para o mal. Então, a expansão de energia, esse campo áureo que se forma, é feito através do duplo etérico. O tempo de vida é dado por ele. Dentro do duplo etérico, no duplo etérico, vamos falar assim, né? Porque, na verdade, é um corpo mais rarefeito, ele não tem essa formatação tão física. Nele, no duplo etérico, é como se a gente tivesse lá um recipientezinho com uma quantidade de fluido vital que nós recebemos ao reencarnarmos. Nós vamos usando esse fluido vital durante a nossa vida e quando ele vai acabando, 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 quando ele termina, a nossa vida também termina. Então, nós vamos usando essa quantidade de fluido que ele tem armazenado nele para podermos, então, fazer com que a nossa vida na Terra ocorra de maneira mais longa ou mais curta. Quando nós abusamos do nosso corpo físico, por exemplo, com o uso de drogas, né, sejam elas lícitas ou ilícitas, com raiva, ressentimento, rancor, ódio, tudo isso são sentimentos tóxicos que vão afetar o nosso corpo físico. Nós vamos diminuindo mais rapidamente a quantidade de fluido vital. Por isso, pessoas que têm esse tipo de coisa, nós, né, somos considerados muitas vezes suicidas, porque nós fomos diminuindo mais rapidamente a quantidade de fluido e nós deveríamos ter uma vida mais longa, mas por usarmos mal o corpo físico, fomos usando aquela quantidade de fluido mais rapidamente e fomos diminuindo o nosso tempo de vida. Então, por isso somos considerados suicidas, como André Luiz foi considerado quando desencarnou, porque ele adquiriu um câncer e ele não entendia, mas o câncer foi adquirido pelos maus procedimentos que ele teve durante a sua própria existência. Bebida, cigarro, sentimentos tóxicos que foram gerando aquele câncer que diminuiu o tempo de vida dele. Então, é aí, no duplo etérico, que é guardado esse armazenamento de fluido que a gente vai utilizar durante a nossa encarnação. Depois de desencarnado, ele retorna ao fluido cósmico universal. Então, o corpo físico e o duplo etérico vão juntamente ficar na Terra, retornando ao fluido vital desta Terra. Aí a gente tem o perispírito. Molda o corpo físico, que é uma cópia dele. Arquiva memórias, ele é curado nas cirurgias espirituais. Quando a gente recebe um passe, quando a gente faz uma cirurgia espiritual, o corpo que é atingido primeiramente é o perispírito. E o perispírito reverbera para o nosso corpo físico todas aquelas curas, aquelas melhoras que a gente teve nessas cirurgias ou no momento do passe. Não tem as limitações do corpo físico. Então, a gente até vai ver sobre isso hoje. A emancipação do corpo, quando é feita, né? O nosso corpo físico, por exemplo, na hora de a gente dormir, ele fica ali paradinho, recuperando as energias físicas para a gente poder viver mais um dia. E o nosso perispírito, junto com todos os outros corpos espirituais, o mental e o espírito, viajam.
ele não tem a limitação do corpo físico. Ele pode ir para qualquer lugar que, né, for necessário ou que a gente quiser. Sendo moldado pela mente, pode conservar memórias de vidas passadas, de acidentes, uma queda. Então, assim, por exemplo, a pessoa desencarnou porque sofreu um acidente e teve um traumatismo craniano. Se eu ficar fixado nesse traumatismo craniano, achando que aquilo não foi curado, na próxima existência eu posso vir com um problema na cabeça, qualquer que seja, porque eu ainda considero que eu estou com o meu cérebro danificado por causa daquele acidente. Tudo depende das nossas crenças, né? Do que a gente acredita que é verdade ou mentira. Tudo depende das nossas crenças. Comandado pelo corpo mental, espelha nossos sentimentos e envia os pensamentos para o corpo físico. O corpo mental envia para o perispírito, que envia para o nosso corpo físico. O corpo mental liga o espírito ao perispírito. Aqui é produzido o pensamento. O corpo mental é a sede da nossa consciência, está ligado ao campo coronário, que é o centro de força que fica na nossa cabeça, o chakra, comumente conhecido como fica na nossa cabeça, e comanda o perispírito. Então, as informações vão ser trazidas pela espiritualidade superior através do centro coronário, e o corpo mental também manda as informações que são necessárias para a gente através do centro coronário. E o espírito, que é nosso eu mais profundo. Então, o espírito comunicante, ele vai, através do perispírito dele, porque ele não tem mais corpo físico, enviar o pensamento para o perispírito do médium, que vai, então, captar esse pensamento do perispírito do espírito comunicante e vai transformar isso ou em fala, ou em audição, ou em psicografia, dependendo do tipo de mediunidade que esse médium tem. Então, é através do pensamento que vai estar organizado, desse fio condutor do pensamento, um pensamento vai se ligar ao outro e vai fazer com que a gente transmita a mensagem aí desse espírito comunicante. A influência do pensamento entre encarnados e desencarnados. Através do pensamento, os espíritos podem manipular o fluido cósmico ou universal e criar o que for de sua vontade, porque o perispírito possui propriedades de plasticidade, que ao comando do espírito se modifica. Então, assim, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem muitos espíritos zombeteiros que gostam de brincar e enganar a gente. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que é médium vidente, ela vê um espírito, mas ela não para, ela só vê. Ela não para sentir a energia desse espírito, para ver se realmente para comprovar, e pela aparência do espírito, ela diz, é fulano. Não pode ser assim, né? Porque existem espíritos zombeteiros que assumem formas de espíritos conhecidos nossos para nos enganar, para poder brincar com a gente, para poder zombar da gente. Então, a gente, além de visualizar, no caso do vidente, ele precisa perceber a energia desse espírito, né? Ele precisa questionar esse espírito de modo que ele possa dar alguma resposta que comprove ser ou não aquela pessoa que está sendo apresentada ali, certo? Porque, como o perispírito é plástico, os espíritos inferiores, os espíritos menos evoluídos também aprendem a manipular esse perispírito. As ondas de pensamento, né? As ondas longas são de pensamentos perturbados. As ondas médias são de pensamentos mais equilibrados. E as ondas curtas são de pensamentos muito equilibrados. Então, dependendo da nossa onda de pensamento, aí isso vai reverberar através da nossa aura, a gente vai ter a comunicação com determinado tipo de espírito. Quanto mais frequente ou curta a onda, mais elevado vai ser o espírito que vai se comunicar com a gente. Então, nós é que precisamos ter essa onda curtinha, para a gente poder ter comunicação com espíritos mais elevados. Quanto mais curta a onda, mais elevado vai ser o espírito que a gente vai conseguir
alcançar para poder ouvir o que ele tem a dizer para a gente. O centro coronário se comunica diretamente com a glândula pineal, que é física, que está dentro do cérebro, é uma glândulazinha que existe dentro do nosso cérebro. E, através dessa comunicação, né, o espírito envia para o corpo mental determinadas informações. O corpo mental, através do centro coronário e da glândula pineal, vai, então, enviar as informações para o chakra coronário e para o chakra frontal. E o chakra frontal vai enviar essas informações para o nosso cérebro. Nesse momento é que a gente tem a mediunidade acontecendo. Quando as informações passam do frontal para o nosso cérebro, a gente vai poder ter a intuição de espíritos iluminados, se o nosso pensamento estiver num patamar elevado, ou de espíritos menos iluminados, se o nosso pensamento estiver com baixa frequência. E esse pensamento vai perpassar por todas as nossas células. André Luiz diz que nenhum pensamento passa despercebido pelas nossas células. Todos eles são plasmados em todas as nossas células. Por isso, precisamos cuidar do nosso pensamento. Aqui outro gráfico que mostra a mesma coisa, né? Então, tem o eu espiritual, mente superior, o canal mental, que vai fazer a passagem, a mente inferior, e ali o chakra coronário, ou centro de força coronário, a glândula pineal e o chakra frontal, ou centro de força frontal. Esse chakra que vai transmitir para o nosso cérebro e para as nossas células todos os pensamentos que a gente captou da espiritualidade superior e dos nossos corpos espirituais. Aqui, nessa passagem, é que ocorre, então, a comunicação mediúnica. Voltando para o livro que nós estamos estudando, o próximo tópico é sono e desprendimento. A descoberta da alma sobre sua capacidade de emancipar-se parcialmente durante o sono físico foi de grande importância para a criatura humana, porque foi nesses ensaios intuitivos para o refazimento das células em serviço que se abriram novas possibilidades de realização de conformidade com seus problemas e inquietações, necessidades e desejos. Então, assim, quando nós dormimos, o nosso corpo físico precisa desse descanso, né? O nosso corpo físico, as nossas células físicas precisam desse descanso para que no dia seguinte a gente reponha energia e possa trabalhar de modo eficiente dentro da nossa perspectiva de vida. Mas o nosso corpo espiritual não precisa desse descanso. Ele pode muito bem viajar, ele pode sair, trabalhar. Quando a gente dorme, o nosso corpo espiritual, o perispírito, o corpo mental e o espírito, eles podem viajar pelo mundo todo aqui na Terra, podem ir para fora da Terra, para as colônias, para outros planetas, pode ir trabalhar num umbral, por exemplo, pode ir trabalhar numa mesa mediúnica, pode visitar pessoas desencarnadas ou encarnadas, pode ir para as colônias ou para mundos de transição em que tem escolas para poder fazer cursos e também se instruir cada vez mais. Existem múltiplas possibilidades, por isso que a gente nunca pode desprezar a hora do sono. O sono é muito importante, porque nesse momento em que a gente está dormindo, o nosso corpo se desprende e não existe tempo, o nosso corpo espiritual se desprende e não existe tempo e espaço mais. O que a gente vai fazer durante esse momento de sono pode ser o equivalente a 1 ano terrestre, a 10 anos terrestres, a 5 minutos terrestres, não importa. O que importa é que a gente vai fazer muitas coisas. Quem fica descansando é só o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual se desprende, né, se desdobra, como a gente costuma falar, e vai fazer aí o que é necessário, ou um trabalho, ou um estudo, ou uma visita, enfim, múltiplas coisas. Contudo, nesses ensaios iniciais, a mente permanece, na maioria das vezes, justaposta ao veículo físico, como o cavaleiro que repousa ao pé do animal de que necessita para a longa viagem.
dando-lhe o ensejo, a recuperação e a pastagem, enquanto ele se recolhe ao próprio íntimo, para refletir sobre os objetivos a que se propõe na sua jornada. Então, a nossa mente física fica ali, né, elaborando coisas em conjugação com o nosso espírito. Não existe uma separação. A gente vai estar unido. Na imagem anterior, a gente viu aqui o cordão de prata que une, né, e todo o aprendizado que a gente está fazendo enquanto espírito vai ser transmitido para o nosso corpo também. As lembranças, muitas vezes, não, mas os aprendizados, sim. Né? As experiências, sim. Às vezes a gente acorda com a sensação de ter viajado para caramba, né? De ter passado por muitas coisas, e é isso mesmo, a gente fez aquilo tudo. Às vezes a gente acorda com a sensação de ter ido visitar um lugar ou uma pessoa, provavelmente a gente fez isso mesmo. Então, existe esse desdobramento e ele é necessário e importante para a nossa vivência. Aspectos do desprendimento. Assim é que a mente, aliviada do controle das células do corpo da carne, refugia-se em si mesma e vai sonhando. Esses sonhos podem ser agradáveis, contemplando situações que almeja concretizar, ou podem ser inquietantes, angustiosos, cheios de culpa e remorso. Contudo, nas duas situações, a mente sofre a influência dos desencarnados, atraídos pelos quadros que se filtram na aura. Então, assim, conforme o nosso campo áureo estiver quando a gente for dormir, a gente pode atrair seres mais evoluídos ou menos evoluídos. Por isso, a importância de fazer uma oração na hora de dormir. Né? Um hábito muito ruim que a gente tem é dormir, por exemplo, assistindo televisão. Porque a gente está focado, às vezes, numa notícia ruim ou num filme que está passando imagens ruins para a gente. Então, a gente deve dormir fazendo oração, colocando uma meditação orientada e fazendo uma meditação. A gente deve dormir com a nossa cabeça leve, para que a gente possa, então, realmente se desprender e conseguir trabalhar de uma maneira eficiente aí a nossa viagem durante o nosso desprendimento. Porque os sonos atribulados, eles são consequência da nossa mente cheia, certo? Então, a gente precisa trabalhar com isso de uma maneira bem efetiva. Os sonhos, os trabalhos bem feitos, os sonhos tranquilos, são consequência de uma mente tranquila. Então, vai depender muito de como está o nosso nível de pensamento e como que está esse pensamento distribuído no campo áureo, para que a gente tenha um sono tranquilo ou turbulento, sonhos tranquilos ou turbulentos, trabalhos tranquilos ou, então, impossibilidade de trabalho se a gente estiver com turbulências. Mediunidade, e assim acontece a mediunidade espontânea. Pela vontade do espírito, a mente vai conduzindo pelas ondas do pensamento as células do perispírito, como um córrego vai carregando os feixes soltos no seu leito. Então, pela vontade do espírito, a mente vai conduzindo, certo? Essas ondas de pensamento é que vão nos ligar àquilo que efetivamente nós estamos preparados para, certo? Nessa fase primária, como é natural, a mente permanece ao pé dos objetos que mais lhe interessam. E é assim que no repouso físico, o lavrador volta à sua lavoura, o caçador para a floresta, o escultor ao bloco de mármore, a criança ao seio materno, a mãe ao recesso do lar. É fácil compreender, portanto, que o trabalhador do bem volte ao serviço do bem e que o culpado retorne ao local do crime. Percebe? Então, na hora do sono e até mesmo depois, quando a gente começa a trabalhar com essa mediunidade, mesmo sem ter, às vezes, consciência de que a gente está trabalhando com ela, a gente está trabalhando. Então, nesse momento, a gente vai ter todas essas sensações aí, ou de um trabalho edificante, ou de culpa, que vai fazer com que a gente volte ao local do nosso crime.
Consolidadas semelhantes relações com o plano espiritual, começaram na Terra os movimentos da mediunidade espontânea, porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas religiões do campo somático, passaram das observações durante o sono às observações da vigília. Então, aqueles fenômenos, vamos falar assim, que aconteciam no sono, passaram a acontecer durante o momento em que a gente estava acordado. E a gente começou a ver pessoas, começou a ouvir pessoas, e essa mediunidade espontânea começou a aparecer, então, na Terra, certo? Primeiro, no momento do sono, e depois, no segundo momento, ela começou a aflorar, mesmo com as pessoas acordadas. Alguns exemplos. Quanto menos densos os elos entre os implementos físicos e espirituais nos órgãos da visão, mais amplas as possibilidades de vivência, prevalecendo as mesmas normas para os demais tipos de intercâmbio mediúnico, inclusive a materialização, pela qual os recursos ectoplásmicos se exteriorizam do corpo carnal do médium e conjugam-se com as forças circulantes do ambiente, para a efêmera constituição de formas diversas. Aí o próximo tópico do capítulo, formação da mitologia. Uma vez estabelecido o correio entre os planos físico e extrafísico, os médiuns primitivos se entregaram à fascinação recíproca em que desencarnados igualmente ignorantes eram usados em atividades grosseiras, sem qualquer alicerce moral. Como um contraponto ao surgimento da magia negra, os gênios tutelares e interessados em favorecer tarefas edificantes foram categorizados na conta de deuses, imbuídos na luta entre o bem e o mal, com base na mediunidade consciente ou inconsciente. No livro Legião, do Robson Pinheiro, ele fala muito bem sobre essa força da magia negra, dos magos do mal, que vivem no centro da Terra, que estão sempre buscando a destruição da Terra, né? Existe essa força negativa por escolha de espíritos inteligentes que escolheram o lado negativo, né? Que escolheram o lado do mal. Então, a gente tem muitos espíritos aí, tanto encarnados quanto desencarnados, que enveredam por essa questão da magia negra e acabam transformando a vida de algumas pessoas que ainda estão ignorantes no bem em uma escravidão. A vida da pessoa se transforma numa escravidão, porque ela se torna refém de alguns espíritos que vão persuadi-la a sempre fazer coisas que não são interessantes, né? Então, isso se torna uma fascinação. A gente já trabalhou alguns tipos de tipo de obsessão. A fascinação é um tipo de obsessão quando o obsessor ele toma posse dos pensamentos e das atitudes daquele que está sendo obsediado. Mas isso não ocorre sem a permissão do obsediado. O nosso livre-arbítrio abre portas para esse tipo de obsessão. E nós, então, enveredamos por ela. Por escolha. Por fraqueza? Talvez. Mas é uma escolha, né? Função da doutrina espírita é o próximo tópico desse capítulo. A faculdade mediúnica não tem absolutamente nada a ver com os princípios morais que regem os seres e dela podem dispor sábios, ignorantes, justos e injustos. Esse movimento, porque os orientadores do progresso sustentam a doutrina espírita na atualidade como chama divina. Então, assim, todos somos médiuns, todos. Alguns têm as capacidades mediúnicas mais afloradas, outros menos afloradas.
E os trabalhadores da doutrina, dentro da doutrina espírita, eles escolhem os seus próprios caminhos, assim como trabalhadores de qualquer religião. Então, não significa que dentro da doutrina espírita só existam pessoas boas. Existem todos os tipos de seres, sábios, ignorantes, justos e injustos, assim como em todas as religiões. A função da doutrina espírita é orientar sempre a todas as pessoas para o progresso, né? Quando isso não é feito, é porque não está sendo feita não está sendo feito aquilo que a doutrina veio realmente, aquele trabalho que a doutrina veio realmente exercer na Terra, né? Ela é sempre uma indicadora da reforma íntima. Tá? O primeiro passo que a gente precisa dar, e Chico Xavier sempre deixou isso muito claro, a nossa maior missão é a nossa reforma íntima. É a gente olhar para dentro e poder entender o que a gente tem de limitações, o que a gente tem ainda de ignorância, de injustiça dentro de nós, para poder trabalhar isso e transformar em coisas que sejam positivas, nos tornando menos ignorantes a cada passo e mais justos a cada passo também. Então, esse é o objetivo da doutrina. Mas existem seres de todos os tipos dentro de qualquer religião, inclusive da doutrina espírita também. Surgiu, então, uma doutrina nova nas suas conclusões, mas incalculavelmente antiga nos seus princípios, porque existente nas próprias leis da natureza, doutrina que, reeducando o adepto através do conhecimento que faltava, oferece-lhe também a moral do cristianismo antigo, como escudo regenerador. A verdade é que o homem não pode viver sem Deus e sem moral, embora presuma poder fazê-lo. E a moral estabelecida pelo cristianismo e adotada por Allan Kardec para a doutrina que codificou é a mais elevada existente sobre a Terra. Isso está lá em Ressurreição e Vida, né? Na página 182. A última parte do nosso livro, Mediunidade e Vida. A mediunidade é faculdade inerente à própria vida, e com todas as deficiências e grandezas, acertos e desacertos, é qual o dom da visão comum, peculiar a todas as criaturas, responsável por tantas glórias e tantos infortúnios na Terra. Então, como a gente disse desde o início, a mediunidade é uma faculdade inerente a todas as pessoas. Não existe nenhum privilegiado ou desprivilegiado que possua ou não possua. Todos nós possuímos a mediunidade. E, a partir do momento em que a gente se instrui, como diz assim, Allan Kardec dizia para a gente, espíritas instruí-vos, e através da instrução você vai alcançar a moral. Através da instrução a gente alcança a moral. E a mediunidade aflora em nós de maneira ainda mais perceptível e mais interessante, de maneira mais inteligente. Então, pessoal, por hoje foi isso. Essa era a mensagem do capítulo 17. Na semana que vem a gente volta com o capítulo 18. Gratidão a todos pela companhia. Gratidão a todas as pessoas, espíritas, não espíritas, encarnadas, desencarnadas, pessoas que assistiram agora junto comigo aqui, pessoas que vão assistir depois, quando ficar gravada. Gratidão, né? E até a próxima semana. Namastê, beijo no coração. Até lá.